3, 2, 1, gravando. O São Paulo segue firme na busca por reforços para 2023 e o nome da vez, agora o nome que a direção mira é o de David, que está no Internacional, apareceu muito bem no Fortaleza. Será que vai sair negócio? Será que o São Paulo vai ter recursos para poder bancar esse atacante? Eu quero te contar todos os detalhes dessa história. Mas antes, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, compartilha os vídeos. A gente está falando de Copa direto aqui do Catar, a gente está falando de seleção brasileira, mas a gente nunca esquece que o mercado começa a ficar agitado. Então, roda essa vinheta bonita aí. Mas o São Paulo está firme no mercado, o São Paulo segue olhando peças para 2023, o São Paulo segue o planejamento que vem sendo discutido com a diretoria e com o Rogério Ceni. Jogadores estão de férias, daqui a pouquinho vai ter lá aquela reapresentação para começar a pré-temporada, mas a diretoria trabalha todos os dias nessa questão dos reforços. E o nome que a direção agora vai atrás e está tentando contratar é o de David, atacante do Internacional. Ah, mas o David não está num bom momento lá no Internacional. É verdade, mas só para contextualizar, o David surgiu muito bem no Fortaleza, surgiu muito bem assim, fazendo gols, sendo um jogador protagonista, sendo um jogador importante. O Internacional, na última temporada, deu uma inflacionada no mercado e decidiu contratar o jogador. Eu me lembro que à época o presidente Marcelo Paz do Fortaleza colocou uma condição para que o Inter contratasse o David. 11 milhões de reais por parte do jogador. E o Internacional exerceu, porque queria contratar um jogador com essas características. Até então, o técnico Alexander Medina, o Cacique Medina, o uruguaio, tinha pedido a contratação desse jogador. Ele chegou, mas num primeiro momento não performou. E o que acontece quando o jogador não vai bem, fica em baixa naquele clube e tudo mais? O mercado começa a olhar. E aí o São Paulo, claro, atento ao mercado, e Rogério Ceni, conhecendo muito o jogador do Fortaleza, o São Paulo chegou à conclusão de que seria um alvo. Primeiras conversas aconteceram. Olha, temos interesse no David, uma sondagem e tudo mais. E aí a resposta que a diretoria do São Paulo teve foi: é um jogador que tem um alto salário e é um jogador que, para a compra definitiva, tem que pagar pelo menos aquilo que foi investido, 11 milhões. O Internacional não vai vender um jogador por menos daquilo que pagou, mesmo sendo um jogador que não teve um sucesso num primeiro momento numa temporada. Mas é claro que é um jogador muito promissor e é um jogador que tem contrato longo, né? O contrato do David com o Internacional é até 2025, ou seja, ainda tem um tempo. O jogador pode responder ou dar uma volta por cima, isso sem dúvida nenhuma. Ainda mais que ele já performou, a gente sabe que é um jogador que é fazedor de gols e o São Paulo enxerga dessa maneira. Só que o modelo de contratação que o São Paulo pensa no David, até mesmo o approach, assim, as primeiras conversas o David trabalha com o Rogério, aqui volta a fazer gols, volta a ter uma boa temporada, depois vê se faz o negócio ou não. Num primeiro momento a conversa era por um empréstimo com o jogador. E o Internacional falou: para vender isso aqui, para empréstimo o salário é tanto, vamos fazer negócio. Surgiu a informação lá no sul do Brasil de que existiria a possibilidade do São Paulo envolver jogadores na troca. Até foi falado da questão do Igor Gomes, que não faz sentido. O Igor Gomes está em final de contrato com o São Paulo. Não tem como você fazer uma troca pelo David por empréstimo e algo em definitivo do Igor Gomes, porque é uma situação que o Igor Gomes está deixando o São Paulo. Um outro nome que surgiu foi o do volante Luan. Mas o Luan é um jogador que vem se recuperando, é um jogador que vai ter espaço no São Paulo. Quando eu perguntei para a diretoria do São Paulo, para fontes, pessoas próximas ali da direção, sobre essa questão do Luan, a resposta foi impossível, porque o Luan é um jogador que hoje vai fazer parte dos planos do São Paulo para essa temporada. Um jogador que se recuperou, um jogador que trabalhou firme, inclusive foi premiado com um gol e algumas atuações no final da temporada. Então é difícil imaginar que o David e o Luan possa sair alguma coisa de troca nesse sentido. Então o São Paulo busca outras formas, outro tipo de modelo de negócio para tentar contratar o David. Aí agora há pouco, antes de gravar o vídeo, eu, por exemplo, mandei uma mensagem para uma pessoa importante do São Paulo, perguntando se o São Paulo daria uma cartada final ou faria uma proposta para o Internacional. E a resposta que veio o David é um jogador que o São Paulo quer contratar, mas é muito difícil o modelo de negócio para contratar o jogador, pelo alto salário. Então o São Paulo vai tentar, claro, conversar ali, conversar aqui, tentar fazer uma oferta que seja boa para o São Paulo, mas
não tem assim muita expectativa. Então, de repente, São Paulo vai partir para outros nomes, senão o David, em relação a essa negociação com o Internacional. Num primeiro modelo, empréstimo, com uma opção de compra para o jogador performar e se recuperar o futebol no São Paulo. Vamos ver, é uma situação que o São Paulo, nessa janela de transferências, vai ter muita dificuldade porque não tem grana. O São Paulo não tem dinheiro para investir em contratações. Vai ter que ser assim, nessa base. Empréstimo e aí composição salarial e não colocando jogadores que o São Paulo entende que vai usar em 2023. Então, o torcedor de São Paulo vai ter que ter muita paciência porque, de fato, o São Paulo vai encontrar dificuldades para contratar jogadores para o elenco em 2023. E no caso do David, seria para suprir ali ausências de um Éder que saiu, de um Bustos, um substituto ali direto para o Caleri, ou então uma situação ali de você olhar para a base como solução caseira. Enfim, deixa seus comentários aqui. Eu quero que você fale sobre esse mercado do São Paulo, essa dificuldade de buscar reforços pela questão financeira. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa as notificações, comenta os vídeos e não esquece também de usar o cupom HERNAN10 que te dá 10% de desconto nos produtos da Centauro. Cara, comprei um tênis maravilhoso, usei o cupom 10 e vou usar bastante nessa temporada de 2023. Beleza? Tamo junto!